falar sobre solidão masculina? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de uma reportagem, de uma notícia sobre mulheres que elas trabalham meio como um call center para essas modelos de OnlyFans. Só que tem um detalhe, não é simplesmente um atendimento ao cliente, elas fingem ser as modelos. E uma das grandes reclamações ali era justamente que elas recebem muito mal para exercer esse trabalho. Em contrapartida, elas estão ali trabalhando para uma pessoa que ganha milhões para fazer aquilo ali. Mas dentro da matéria é levantada uma questão ética, moral, porque elas fingem ser aquelas mulheres e percebem que os fãs, eles são sempre muito gentis, muito delicados com elas, mas ao mesmo tempo parecem pessoas muito solitárias. E a gente sabe que a questão da solidão não é algo exclusivo do homem na nossa sociedade. Mulheres também se sentem solitárias por uma série de contextos, mas eu quero focar aqui na questão da solidão do homem, porque acho que para mim é mais fácil trabalhar com esse foco. E essa solidão vai muito mais do que só se sentir sozinho, não ter contato com outras pessoas. Na verdade é muito mais uma dificuldade de se conectar com o outro. Isso tem muito a ver com a maneira que a gente cria os homens na nossa sociedade. Os homens são criados para serem fortes, viris, aquela pessoa que resolve as coisas. O homem na nossa sociedade basicamente é um resolvedor. Quebrou algo dentro de casa, ele vai lá e conserta. Tá faltando algo dentro de casa, ele sai e vai lá comprar. Ele tem que ser o provedor. É ensinado isso. E muitas vezes tem gente que até que se apega tanto a isso que acha que tem que segurar a casa todinha nas costas, e a gente sabe que para ser o provedor, não necessariamente você tem que ser o único que tem renda naquela família. E não é à toa que a gente tem tantos filmes que tem aqueles brucutus, principalmente nos anos 80, 90 ali, que tem aqueles caras que são os caras que resolvem tudo sozinhos. Porque a gente é ensinado que muitas vezes a gente pode resolver as coisas usando a força. Mas na sociedade que a gente vive, e num tempo considerável já, nessa nova realidade de tecnologia, resolver as coisas assim na força, muitas vezes não resolve e em muitos casos também é desencorajado. Ou melhor, não é desejado. Essas coisas estão sendo substituídas muito mais por um jeito diferente de pensar, de resolver problemas, diplomático e realmente de conhecimento, saber mexer em computadores, por exemplo. As coisas no nosso tempo são muito mais complexas para consertar, para organizar, e ao mesmo tempo o trabalho vai ficando cada vez mais sucateado. Cada vez mais é difícil uma única pessoa sustentar uma família inteira. Em alguns casos, quando a pessoa consegue, ela tem que trabalhar muito e para isso, ela acaba sendo um pai ausente, um marido ausente. E desse jeito, cada vez mais os homens na nossa sociedade vão se sentindo menos úteis, justamente por causa dessa ideia de símbolos que vai circulando, essa ideia de o que é ser um homem. E não é à toa que muitos caras aí ficam fantasiando com guerras e tal, porque o homem foi feito pra guerra e não sei o que mais lá, e a gente sabe que muita gente que fala isso não ia aguentar um dia na frente de um campo de batalha, porque as coisas não são como um videogame. A realidade na guerra, até mesmo para quem passou por ela, sabe o quanto é horrível e ninguém quer estar naquela situação. Ninguém foi feito para aquela situação. Mas para isso suprimir essa necessidade de ter uma utilidade no mundo, muitas vezes esses caras vão caindo num papinho de macho alfa, de o homem ser superior à mulher, e ele pode tratar ela ali como um ser humano menor, ou ainda mais, um sub-humano. Isso acontece justamente porque quando o homem já não sabe mais qual é seu papel, o que é que ele tá fazendo, ele se sente inútil, ele vai se apegando a essas caricaturas do que é ser um homem. E nisso ele vai se isolando, vai criando aquela carapaça de que o homem não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. Então ele vai ficando ensimesmado, ou seja, vai cada vez mais entrando dentro de si e se isolando, ficando solitário. Porque esse ideal masculino não permite ele de se abrir emocionalmente para ninguém, nem para a esposa, nem para a família, nem para os amigos, porque isso seria uma demonstração de fraqueza. Ele seria menos homem por ter um coração batendo aqui dentro. E muitas vezes essas coisas vão descambar numa fuga vazia, conteúdos adultos, porque seriam formas efêmeras de conexão com outro ser humano. Aí por isso mesmo vai assinando coisas como o OnlyFans, o Privacy, e vão caindo ali numa relação ilusória de conexão com alguém que performa uma intimidade, mas é falso.
E aí nisso vai criando um contexto, uma imaginação, uma apaixonite. E vai lá conversar com essas modelos, essas mulheres, essas criadoras de conteúdo adulto, que muitas vezes nem são elas, como a gente viu na notícia. E vão se afundando cada vez mais. E depois isso vai virando frustração. O que vai diminuir na naturalidade de se conectar com a mulher real, né? Com ter um relacionamento real. Tendo até mesmo dificuldade de satisfação para se relacionar. E o problema não é nem só a questão da idealização, da ilusão criada. É justamente a intensidade muito exagerada daqueles estímulos que muitas vezes acaba abrindo milhares de abas, um monte de coisa, e ele não vai encontrar isso na realidade. Aí a gente vai vendo cada vez mais homens que vão desacreditando na vida, sem muitas perspectivas, muita carência. Mas cabe dizer também que não é algo generalizado. Todo mundo que tá ali assinando tá dentro desse contexto. Não, mas é bom a gente pontuar que isso existe. E quem muitas vezes sofre com isso é justamente as mulheres que vão ter que passar pela vida desses homens. Porque junto com essa solidão vai surgindo também um sentimento de ressentimento. Algo que é alimentado muitas vezes por esses grupos aí masculinistas, né? Os famosos Red Pill. E a gente vai conseguir explicar isso através de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Porque Hannah Arendt foi quem trabalhou muito esse sentimento de solidão. Porque quando uma pessoa ela tá solitária, ela se perde do mundo e se perde de si mesma. E ela é tomada por um sentimento de não pertencimento. Justamente porque essa pessoa que tá solitária, ela se sente irrelevante. E é aí que vão surgindo grupos que vão se aproveitar desse sentimento. Porque aquele sentimento de vazio existencial, de não pertencimento, é um terreno fértil para ideologias totalitárias. Justamente porque elas oferecem o que está faltando. Se aproveitam para entregar algo que é para preencher esse vazio, que é um senso de pertencimento e muitas vezes explicações simples para os problemas do mundo. E aos poucos vão mudando as coisas na cabeça da pessoa a ponto dela abrir mão do julgamento pessoal que ela tem, de balancear as coisas, o certo e o errado, as compreensões de mundo dela, para abraçar uma ideologia inflexível. Porque esses grupos vão apontar uma solução. Agora o inimigo são as mulheres. E justamente eles escolhem grupos que têm menos força justamente para atacar. E faz a pessoa acreditar que ela não importa fora daquele grupo. Assim a pessoa que está deslocada ali, se sentindo sozinha, já se sente irrelevante. Ela pode ter a possibilidade de saciar esse sentimento de poder e pertencimento a partir da captação desse grupo. E agora ela vai ter tudo aquilo que ela tinha perdido. Agora ela pertence a um lugar, ela tem certeza sobre o mundo, ela tem poder porque agora ela tem um grupo ali que empodera ela. E principalmente, ela tem um inimigo. Alguém que ela pode descarregar a frustração, a angústia que ela sente. Por isso mesmo, o sentimento de solidão, ela não faz só a pessoa ficar sofrendo, mas deixa ali a pessoa vulnerável para se radicalizar de alguma forma. Mas vale destacar aqui também que estar solitário não é a mesma coisa de estar só, e Hannah Arendt explica isso. Quem está sozinho pode estar sozinho por escolha. Eu posso estar aqui no meu quarto gravando um vídeo e me sentindo bem, eu tenho conexões com pessoas, eu tenho a esposa que eu converso, compartilho sentimentos. Enquanto ser solitário, a pessoa pode estar no meio de uma multidão. Já que ela não tem esse lugar de pertencimento, ela fica solitária e se sente mal e fica vulnerável a tudo aquilo que a gente está tratando nesse vídeo aqui. E antes de eu continuar, se você já está gostando desse vídeo, já chegou até aqui, clique em gostei, se inscreve no canal e comenta alguma coisa que é para ajudar a impulsionar o vídeo para outras pessoas. Ah, não sei o que comentar, comenta qualquer coisa, sei lá, copo, já ajuda e eu sei que você assistiu até aqui. Mas voltando, eu acredito que existem formas mais saudáveis da gente lidar com aquele sentimento de solidão. E não se trata de uma questão de se sentir envergonhado por ser homem, pedir desculpa por ser homem ou coisa assim. Mas realmente expandir a compreensão do que é ser um homem. Ser um homem firme não é necessariamente ser um homem autoritário. Pode estar muito mais ligado a ser uma pessoa ali que é cumpridora da palavra. Ela fala uma coisa, ela vai lá e cumpre o que ela fala. É uma pessoa que tem as próprias ideias, mas ao mesmo tempo sabe ouvir os outros. E sobre ter força e tal, a gente tem outras formas de canalizar a energia que tem, a força que a gente tem para benefício próprio das outras pessoas. Por exemplo, você pode participar de projetos beneficentes, trabalhos e etc. Mas o mais importante mesmo é não ficar preso numa definição única de masculinidade.
Como se todos nós precisássemos ser um igual ao outro, gostar das mesmas coisas, agir da mesma forma. Porque a gente tem que levar em consideração que cada ser humano é único. Ele vai ter suas próprias vivências, suas próprias perspectivas da vida. E outro ponto muito importante dessa discussão é como combater a solidão, que é fazendo amigos. E a gente sabe, hoje em dia não é tão fácil fazer amigos como era quando a gente é criança, por exemplo. Mas aí é que vale investir em instituições que vão te associar e te ajudar a criar vínculos com as pessoas. É nesse momento que você pode ir encontrar sua religiosidade, né? Ir para a igreja, ir para alguma religião que combine com você e que tem interesse de se conectar com o superior, com Deus, e nisso conhecer outras pessoas. Aí você pode dizer, não, eu não sou um cara muito religioso. Mas aí você pode ir para um jiu-jitsu, mano. Vai pro jiu-jitsu, lutar, conhecer gente, vai pra capoeira. Faça amigos, isso é o mais importante. A amizade é fundamental. E o que é legal, quando você participa desses lugares, como religião, ou vai para algum lugar praticar esporte, ou algum clube de algo que você gosta, clube do livro, jogar alguma coisa, conhecer uma galera nova, é justamente conhecer pessoas que pensam diferente de você. Porque a amizade, quando a gente cria laços com alguém e tem amizade com ela, permite a gente entrar num lugar seguro para expor nossas próprias ideias, ouvir o que o outro tem a dizer, que pode ser algo completamente diferente do que a gente pensa, e colocar em xeque a realidade que a gente acredita. A gente testa a realidade que tem na nossa cabeça, a nossa visão de realidade, confrontando ideias e de uma maneira saudável. Porque eu também acho muito errado você só se cercar de gente que pensa igual a você. Eu sou um cara que tenho amigos, por exemplo, quando a gente fala de política, que eu tenho amigos que são de direita e outros que são de esquerda, e alguns deles são amigos entre si. Então a gente consegue conviver, né? Eu acho que é uma infantilidade essa questão de, por causa que uma pessoa pensa diferente de você, você é inimigo dela. Peraí, velho. Porque se você se cerca de gente que pensa tudo meio que igualzinho a você, você nunca questiona seus próprios pensamentos. Não tem ninguém pra te aconselhar, pra levantar um ponto ali que você vai pensar, pô, é verdade, eu não pensava assim antes. Realmente tá certo isso aí. Porque é justamente nessas relações reais e muitas vezes diversas que a gente combate realmente a solidão. E também uma onda de cinismo que tem aí, um desprezo pelo mundo, o que é muito perigoso. E que a gente, com amigos, a gente combate essa visão, esse estilo de vida que parece estar tão comum hoje em dia. E afasta as pessoas de vícios, de coisas como OnlyFans, que ali só vai comendo seu dinheiro e você nunca tem uma relação real com alguém. Porque é justamente aí, nas relações reais com as pessoas, mesmo que sejam relações imperfeitas, tem uma discordância, um arranhado aqui ou ali, é aí mesmo, nessas relações reais, que a gente volta a fazer parte do mundo e deixa a solidão para trás. E essa amizade, ela pode se estender não só entre iguais, entre outros homens, mas fazer amizade também com sua família, com sua esposa. Você pode se abrir para essas pessoas. Não é uma questão de sair dizendo para todo mundo o que você sente, mas conversar ali de igual para igual, se abrir. Porque para algumas pessoas você pode se dar o mérito de se mostrar vulnerável. Porque conversando e trabalhando os seus sentimentos e você ouvindo a outra pessoa, vocês juntos ficam mais fortes. É isso aí, minha gente. Vamos dar um pau na solidão.